Bom dia pessoal, vamos entrando, sejam muito bem-vindos. Estamos começando hoje a nossa segunda live da nossa série de estudos do livro de Ruth. Seja muito bem-vindo, bom dia a todos, a todas. Quem esteve aqui conosco na primeira live, nós temos Paz Senhor, Lu, Deus abençoe, querida. Quem esteve aqui conosco na nossa primeira live, nós estamos fazendo sempre às quartas-feiras, né? Agora em novo horário, às 8 da manhã. E hoje nós vamos dar sequência. Então, se você está chegando aqui e não assistiu a live da semana passada, depois você vai lá no feed e assiste a live gravada. Nós estamos deixando também no nosso canal do YouTube, Amor à Palavra, as lives salvas. Então, você pode buscar também no nosso canal lá no YouTube, o canal Amor à Palavra, e também assistir a live da semana passada. Seja bem-vinda, vocês que estão aqui pela primeira vez. Amém, Carla, glória a Deus. Que bom, meninas. Estamos estudando, né, o livro de Ruth e extraindo tantos ensinamentos preciosos para a nossa vida. Amém, Mônica, glória a Deus. Tantos ensinamentos preciosos, né? Nós temos... Não apenas, eu falo que o livro de Ruth não é apenas um livro, uma história, né, como se fosse uma história contada. Não, é a palavra de Deus. Então ali nós temos princípios, nós temos ensinamentos. E o Senhor, ele vai nos ensinar em cada página, né, em cada versículo, em cada texto, sobre recomeço, sobre nós nos levantarmos, né, nos dias difíceis, sobre nós... olharmos para o alto quando achamos que não temos mais saída, né? Quando achamos que não temos mais recurso, quando tudo parece perdido. E o Senhor, ele entra na nossa história e nos possibilita recomeçar debaixo da graça dele, debaixo da redenção, da misericórdia do Senhor. Né? Nós falamos sobre ciclos quando se encerram, portas que se fecham, relacionamentos quando acabam, sonhos que são frustrados, momentos de dor, momentos de luto, né? Momentos quando nós perdemos aquilo que talvez era a nossa base ali, né? Falando de modo terreno. E o Senhor, ele vem para nos mostrar que ele sempre foi o nosso alicerce, ele sempre foi o que nos sustenta, né? E nos dias maus, ele vai se revelar como esse socorro bem presente. Como a Bíblia diz, ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Então, se você está vivendo dias de angústia, saiba que você não está sozinha, que o Senhor, ele é socorro presente, ele é refúgio e fortaleza. Ele tem descanso para sua alma. Esconda-se ali nos braços do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, porque ali você encontra descanso. Ali você encontra refrigério, né? E o Senhor, ele nos mostra nos dias mais difíceis que ele é esse socorro, ele é essa fortaleza para nós. Amém, queridas? Glória a Deus. Então, o livro de Ruth vai nos falar sobre obediência, sobre coragem e sobre fidelidade, né? É um livro que vai mostrar que quando uma mulher se posiciona, quando ela é corajosa, quando ela é intencional, ela é recompensada, porque o Senhor, ele não está parado. O Senhor, ele está trabalhando, queridas, nos bastidores da vida, da nossa vida. Mas ele está esperando que você comece a se mover. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje. Então já aproveita, convida alguém para estar na live, envia para alguém, chame alguém para estar com a gente nesta manhã, né? E hoje nós vamos falar do capítulo 2, eu deixei aqui o título, A Fidelidade é a Semente da Colheita, né? Por quê? Porque nós vamos falar sobre a fidelidade de uma jovem moabita, que com humildade ela se prontificou, com humildade ela se moveu, né? Em silêncio, uma fidelidade silenciosa, sem murmuração, sem reclamação, fez com que ela se movesse e fizesse o que cabia a ela fazer, para que a provisão, a resposta de Deus a encontrasse enquanto ela se movia. Então, nós vemos um movimento inicial de Ruth no capítulo 1. Nós vimos na primeira live, né? Hoje eu tô aqui com outra Bíblia, né? Que é a Bíblia que eu até queria ter mostrado para vocês na primeira, que eu sempre tô falando dela aqui, meninas, que é a Bíblia da Mulher que Ora. Eu tô apaixonada nessa Bíblia. Eu já mostrei em outros momentos, eu quero até deixar no feed
umas fotos dela para vocês conhecerem. Essa Bíblia é na versão NVT, é a Bíblia da Mulher que Ora, na versão NVT, que é uma tradução mais atualizada, e ela é uma Bíblia recheada de oração, né? Como se fosse um verdadeiro jardim de oração. Então, nós temos várias reflexões da Stormy O'Martin, temos orações ao longo da Bíblia. Então, fica até uma dica, né? Tá chegando aí o Dia das Mães, no domingo aí, Dia das Mães. Quem sabe você ainda não escolheu o presente para sua mãe ou queira se presentear, né? Pedir aí pro filho, pro marido. Fica aí uma ótima dica para vocês. E eu sempre indico para vocês adquirirem os seus materiais na Plenitude Distribuidora, que é a livraria parceira que nós temos, né? E que você tem um cupom exclusivo de desconto para adquirir os seus produtos, que é Amor à Palavra 05. Então, se você for adquirir qualquer produto na Plenitude, use o nosso cupom e receba mais um desconto especial. Então, aqui, né, rapidinho, só falando aqui que me veio à mente, eu tô com essa Bíblia linda e eu não posso deixar de fazer um pouco de propaganda porque é bênção. Eu amei essa Bíblia. E hoje eu tô com ela aqui pra gente estudar. Ela é uma tradução mais fácil, né? E nós vimos, queridas, vamos iniciar aqui, né, a nossa reflexão. Nós vimos no capítulo 1 a decisão, o posicionamento de Ruth, né, que se levantou e decidiu avançar, né, com a sua sogra, diante do luto, diante da perda, né, Ruth deixou tudo para trás, ela decidiu deixar o passado para trás. E nós falamos sobre essa necessidade de nós nos levantarmos, amém, Mônica, de nós nos levantarmos desse lugar de dor, de autocomiseração. Eu sei que a dor veio, a luta veio, mas Deus ainda tem um propósito na nossa vida, né? Não é para paralisarmos na dor. Como psicanalista, eu sempre falo, nós precisamos viver o luto, nós precisamos chorar o luto, nós precisamos deixar que todas as emoções que são intrínsecas do ser humano venham, né? E haja uma descarga. Nós precisamos sim sentir cada emoção, não reprimimos sentimento. Tudo aquilo que eu reprimo, o corpo grita lá na frente. Então eu preciso verdadeiramente sentir a dor, chorar, né? Me permitir ficar um pouco só, processar aquilo que está acontecendo. Mas o Senhor não quer que nós permaneçamos nesse lugar. O Senhor não quer que você morra na dor, que você morra no lugar da sua dor. Ele quer te mostrar que existe vida além da dor, que existe um propósito na dor, que existe uma história de recomeço, que existe algo para Deus fazer ainda na sua vida e através da sua vida. Amém? Amém, querida. Deus abençoe. Então, nós vemos, né, que o livro de Ruth, então, no capítulo 1, ela se posiciona e ela sai desse lugar. Ela está diante de uma mulher, né, Noemi, sua sogra, uma mulher que estava se vendo, né, como uma mulher amarga agora, uma mulher que estava agora se definindo pela circunstância, mas Ruth, ela não definiu Deus pela circunstância que elas estavam vivendo, mas ela escolheu: o seu Deus é o meu Deus, eu irei contigo, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Ou seja, Ruth, ela decide seguir a um Deus, não diante do que a sua sogra estava dizendo naquele momento, porque naquele momento a fala de Noemi era que Deus havia tornado amargurada, o Todo-Poderoso havia trazido grande amargura, mas essa moça, essa jovem moabita, ao longo da sua vida de relacionamento com essa senhora e também certamente com seu marido, né? Amém, queridas. Ela sabia quem Deus era, porque certamente ela ouviu falar dos grandes feitos de Deus para com o povo de Israel. E ela confiou: esse Deus, ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que cuida. E então ela decidiu romper aquele lugar de dor, né? Eu até coloquei no grupo uma pergunta, né, ontem. Quantas mulheres estão presas em ciclos porque não conseguem romper com o que Deus já encerrou? Você recebeu um não de Deus, mas você não consegue romper. Você não consegue avançar. Você não consegue ver que esse não de Deus... Aí tem até aquele louvor, né, que se Deus fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ou seja, eu entender que o que eu vivi muitas vezes, né,
como um momento de dor, de sofrimento, não significa que Deus me abandonou, né? Nós vamos ver aqui sobre coragem, sobre renúncia, sobre Deus honrar quem rompe com o passado para viver o novo, né? E nós não precisamos entender tudo, queridas. Nós precisamos decidir seguir ao Senhor. A decisão, né? Eu falei na live passada, o título foi Escolhendo Deus em Tempos Difíceis. E na live de hoje, nós vamos continuar falando sobre a fidelidade, é a semente da colheita. Você quer colher? Permaneça fiel, né? Avance fiel, sendo fiel. Vale a pena ser fiel ao Deus que te chamou, mesmo quando você não entende tudo, mesmo quando você não tem todas as respostas. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 2 para a gente iniciar, né? Vamos lá, ó. No capítulo 2, no versículo 1 de Ruth, vai dizer assim: havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi, né? Então, Noemi tinha o seu esposo Elimeleque, que faleceu nos campos de Moabe, né? Elimeleque, seu marido e seus filhos Malom e Quilion. E então o versículo 2 vai dizer: certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro Elimeleque. Então vamos lá, eu fiz essa introdução, é bom que você leia todo o capítulo 2 de Ruth para você entender na íntegra, né? Eu vou tentar pontuar algumas coisas aqui para vocês, mas tentem ler o capítulo, né? Se vocês conseguirem antes da live, vai ser melhor para vocês já virem para a live com entendimento. Então o que nós vemos aqui, meninas? Depois que elas chegaram em Belém, Ruth, ela não ficou esperando que algo caísse do céu. Ruth, ela não ficou de braços cruzados, esperando uma resposta, uma provisão. E eu vejo muitas mulheres nesse estado. Muitas mulheres que até vão, mas ficam paradas, não se movem. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer assim: eu queria tanto saber qual é o meu propósito, eu queria viver o plano de Deus para minha vida, mas não se move. Deixa eu dizer algo para você, queridas. Deus, ele vai revelar o seu propósito à medida que você começar a mover. Deus, ele vai te entregar uma missão à medida que você estiver trabalhando, à medida que você estiver se movimentando. Deus não chama ninguém parado. Deus não chama ninguém à toa. Lembra quando Deus chamou Moisés? Ele estava cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. E ali, cuidando das ovelhas, o Senhor se manifestou diante dele naquela sarça de fogo ali, naquele arbusto que não se queimava. Lembra quando Deus se apresentou a Gideão? Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas. Gideão não estava choramingando no canto. Meu Deus, o que vamos fazer? Os midianitas estão nos oprimindo, estão roubando todo o nosso trigo. Não, ele foi trabalhar nas condições que ele tinha. Ele foi para o lagar, o lugar de malhar, o lugar de amassar uvas. O lugar escondido não era um lugar propício para malhar trigo, porque o trigo ele é necessário, que eu já estou entrando em outro ponto, mas só para vocês entenderem o que Deus está trazendo. O trigo ele é necessário ser malhado, ser descascado em altas colinas para que o vento ajude, né, os grãos a se soltarem ali. Mas ele estava sem reclamar, ele estava no lugar onde ele deveria estar com o que ele tinha em suas mãos. E aqui o livro de Ruth, assim como vários outros exemplos bíblicos que nós vamos ver, né, que Deus encontra, dá uma direção. Lembra até os discípulos estavam pescando. E Deus chega até eles e diz para eles: a partir de hoje não serão mais pescadores de peixes, mas serão de homens. Ou seja, Deus ele quer que você comece a se movimentar, minha querida. Comece a se mover. O que Deus te colocou nas suas mãos? Sabe por quê? Os dons e talentos que ele te deu vão falar sobre o seu chamado, o seu propósito. Mas nós precisamos começar
a desenvolver dentro daquilo que nós temos. E Ruth, ela não fica parada esperando que a provisão caísse do céu. Elas estavam sim confiando em Deus. E existe uma diferença. A gente fala assim, eu tenho que confiar em Deus, então eu tenho que ficar parada. Mas Deus não chamou ninguém para parada. Deus, ele é um Deus de movimento. E ele nos chama para andar no compasso dele. Ele nos chama para andar com ele. Lembra de Jabes? Lembra de, nós vemos na palavra de Deus, homens que andaram com Deus, né? Nós temos homens que decidiram caminhar com Deus. E então, nós vemos aqui na palavra do Senhor que Ruth, ela não ficou parada, né? Ruth, ela foi ao campo trabalhar. Noé, isso eu falei errado, né? Noé foi um homem que andou com Deus. Então, queridas, né? Nós vemos que, a Bíblia diz que ela foi no campo trabalhar. Ela se humilhou para buscar o seu sustento. E tem gente que pensa assim, não. Gente, lembra vamos falar, nós estamos lembrando de vários personagens, né? Nós falamos aqui de Noé, me veio à mente Abraão. Lembra de Abraão? Abraão não escolheu os melhores campos quando ele se separou de Ló. Vocês lembram que tinha ali as campinas, né? E aí a palavra vai dizer que Abraão deixa Ló escolher. E Ló escolhe aparentemente o que era melhor aos olhos humanos. Enquanto Abraão fica com a outra porção de terra. O que eu tô querendo dizer? Ruth não escolheu o melhor trabalho. Ela escolheu o que tinha, que não era desonroso, é diferente. Mas ela teve humildade de recomeçar a sua vida diante daquilo que Deus estava dando a ela. Ela poderia, né, ter pensado, mas eu vou recolher espigas, né, que são deixadas, porque existia uma lei, né, no livro de Levíticos, nós sabemos que existia uma lei de que os fazendeiros ali, né, os grandes fazendeiros, os donos, né, das searas, eles deveriam deixar que grãos caíssem no chão, para que pessoas pobres pudessem apanhar, né, tá lá em Levítico 19:9. E assim nós vemos que ela não escolheu, talvez, algo que... Não, eu não vim pra cá para recolher essas espigas caídas, para recolher essas sobras. Ela não escolheu o melhor campo. Ela não exigiu nada. Ela foi colher o que sobrava, se submetendo à porção que Deus tinha para lhe dar naquele dia. E por que eu tô falando isso? Porque nós estamos falando de fidelidade. E a palavra do Senhor fala, ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. A palavra do Senhor nos diz que quando somos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. Ou seja, muitas mulheres querem uma colheita abundante, mas não estão dispostas a serem fiéis nas pequenas sobras. Eu não estou falando de trabalho desonroso, mas eu estou falando de humildade, de recomeçar diante daquilo que Deus está te dando hoje. Com gratidão no coração, sabendo que é o cuidado de Deus. Deus havia de colocá-la em um lugar alto, mas antes disso, ela precisou se humilhar. E todo começo começa com humilhação, porque o próprio Deus, o próprio Cristo, ele humilhou-se a si mesmo, descendo do trono e vindo a essa terra em forma de homem. A palavra vai dizer que ele se humilhou, assumindo a forma de servo. E nós? Muitas vezes o orgulho não deixa a gente recomeçar. Porque nós estamos vivendo um evangelho de prosperidade, um evangelho que não é o evangelho da cruz. Nós estamos vivendo um evangelho onde nós queremos portas abertas, nós queremos ministérios frutíferos, nós queremos todas as bênçãos do alto céus, mas nós esquecemos que antes da glória vem uma jornada silenciosa de campos de espigas caídas. Antes da grande colheita, existe uma jornada silenciosa de colher as sobras. Ontem mesmo eu estava num atendimento terapêutico, né? E nós estávamos meditando ali e Deus trouxe, né, ali no setting terapêutico, né, reflexões acerca
do passado, né? De onde viemos, né? No caso da minha paciente, né? E ela trazendo de onde veio e toda a dificuldade para chegar onde estava. E uma gratidão a Deus, né, queridas? Porque veio de uma infância muito difícil, de um lar com muitas faltas. E quantas de nós não é assim? A gente olha para trás e pensa, meu Deus... É aquela história, né? Quem vê a pessoa num palco, né? Porque nós não estamos falando de palco, mas quem vê a pessoa no palco não sabe o que ela passou para chegar até ali. As pessoas querem os palcos, querem os pódios, né? Os altares, mas não entende a jornada silenciosa de recolher espigas caídas no chão. E nós precisamos entender que fidelidade a Deus é nos dias difíceis. Porque ser fiel em meio à fartura é fácil. Mas permanecer fiel quando estamos vivendo com pouco é desafiador. E essa é a palavra de Deus, que nós devemos permanecer fiel no pouco para que Ele nos coloque sobre o muito. Então nós vemos que Ruth, ela não ficou parada. Ruth, ela se moveu. E eu também quero te fazer essa pergunta, né? Será que você está esperando que Deus abençoe algo que você ainda não começou? Ruth, ela saiu do seu conforto para ir trabalhar colhendo espigas nos campos de Boaz. Ela estava num lugar novo, sem garantias, sem promessas, mas ela agiu, ela se moveu. Ela foi trabalhar nos campos da vida, confiando que Deus a guiaria no meio do nada. E quando a gente lê o capítulo 2, gente, parece que é coincidência, mas na vida do cristão não existe coincidência, existe cristocidência, né? Porque tudo é Cristo, não existe coincidência. Ela poderia ir para qualquer campo, mas Deus a conduziu para ir colher espigas no campo de Boaz. Só que a gente quer as respostas antes de começar. Vamos imaginar a gente no lugar de Ruth. Ai, Senhor, eu não quero me mover sem sua direção. Ai, Senhor, me mostra para onde eu devo ir. E enquanto Deus não fala, filha, ali tem Boaz. Ele é remidor, ele é parente de Elimeleque. Vai para esse campo. Mas não foi assim que a Bíblia diz, não, gente. Você entende que nós queremos as respostas antes de mover. Eu sei que nós temos um temor muito grande em caminhar na direção de Deus. E eu não estou dizendo que nós não devemos orar. Só que nós precisamos nos mover, mesmo sem a resposta direta da boca de Deus. Orou? Buscou, jejuou, consagrou? Vai! Porque Deus vai direcionar. Isso é fé. Isso é andar por fé e não por vista. O que eu quero dizer? Essa mulher, ela não esperou ter certeza que aquele campo era o de Boaz para ir. Ela foi. E Deus a conduziu. Porque certamente ela estava orando, ela estava buscando. Mas ela foi. E a gente não vai. A gente fica assim, ai, mas eu preciso ter certeza. Quem tem certeza não tem fé. Meu Deus, quem tem certeza não tem fé. Ela se moveu, né? Mesmo sem saber o que tinha, mas confiando que Deus a guiaria. E a gente precisa se mover. Senhor, eu não sei como que vai ser, mas eu tô orando, eu tô buscando ao Senhor. E eu vou. Abençoa os meus passos. Abençoa o meu caminho. O Senhor é meu sustento, é minha provisão. O Senhor cuida de mim, a minha vida é consagrada ao Senhor. Eu não quero fazer nada que te desagrada, mas eu quero caminhar por fé, confiando no Senhor. Nós precisamos aprender a nos mover por fé, né? E o que talvez você está esperando que Deus abençoe, se você ainda não começou? Começa e continua buscando. Ore antes, ore durante, ore depois, mas mexa-se. O que nós vivemos hoje é o quê? Um mundo, um tempo de procrastinação, é o que eu mais ouço. Eu procrastino, porque a gente tem medo e a gente deixa que o medo paralisa. Quem tem certeza não tem fé, né, Valéria? Isso mesmo.
E então nós precisamos sair. Deus abençoa os nossos passos de fé, não estagnação por medo. Deus abençoa o seu passo de fé e não a sua estagnação por medo. Para de ficar parada. Para de ficar paralisada por medo. Chega desse lugar de estagnação onde nada acontece, onde a gente quer transferir para Deus uma culpa, uma responsabilidade. Mas vamos começar a nos mover, vamos sair desse lugar. Então nós vimos que Ruth, ela não escolheu o melhor campo. Amém, meninas, glória a Deus. Ela não exigiu nada. Ela foi colher o que sobrava e se submeteu à porção que Deus tinha para ela naquele dia. Então nós agora precisamos entender que, sendo fiel no pouco, o Senhor, ele nos colocará ele nos proporcionará as grandes colheitas. O Senhor, ele permite descanso, mas não paralisia, né? Alguém comentou ali que Elias ficou na caverna, mas Deus, ele permitiu ele comer, ele dormir, porque ele estava cansado. O cansaço na caminhada do cristão, ele acontece. E Deus, ele quer que você descanse. Mas ele não quer que você pare. A caverna não era o que Deus queria para Elias. Ele manda Elias sair dessa caverna porque ele tinha um propósito na vida dele. Ele permite pausas necessárias na nossa vida, mas nunca paralisia. E eu escrevi hoje, gente, tá lá no feed, se vocês não leram, Carta de Deus para Mães Cansadas. Não deixem de ler. Escrevi com muito carinho. Uma carta de Deus para mães cansadas. Me veio aqui na mente, né? Nós estamos aí próximo ao Dia das Mães. Eu tenho feito alguns posts agora. Eu vou fazer no restante da semana alguns posts e reflexões sobre maternidade, criação de filhos. Ao longo do mês de maio, nós estaremos fazendo. E ali nós escrevemos uma carta para Deus para mãe cansada, que é sobre isso. Deus permite o descanso. Porque antes de eu ser mãe, eu sou filha. Que lindo, né, meninas? Antes de eu ser mãe, eu sou filha. E Deus tem colo para nos dar. Deus tem descanso para nós. Mas Ele não quer que a gente fique paralisada na vida com um chamado tão precioso que Ele nos deu, com uma missão tão linda que Ele nos confiou, que é criar filhos para Deus, criar filhos para o reino de Deus. Mas eu sei que o cansaço ele vai vir durante a caminhada. E Deus, Ele é um Deus que nos dá o colo sempre que nós precisamos descansar. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então vamos lá, meninas. Deus, ele vê a fidelidade naquilo que ninguém aplaude. Então leiam, né? Quem tá vendo esse vídeo aqui e não viu, tá no feed. Quem assistir depois pelo YouTube, vai no Instagram e veja quem tá assistindo esse vídeo depois, né, pelo YouTube, vai no Instagram, Amor à Palavra. É @amor.a.palavra. Para que vocês possam ler essa carta linda que eu deixei lá. Então, meninas, olha bem. Foi ali, naquele campo, entre migalhas, que Deus alinhou o destino de Ruth. Foi trabalhando em silêncio que ela encontrou Boaz, o seu redentor. Ou seja, quem é fiel nos campos da humilhação será exaltado no campo da redenção. Ô Isa, aqui ó, a Isa falou que quer me seguir. Depois você clica aqui, né, no meu nome aqui da live e clica lá em seguir. Eu acho que do lado aí já deve ter para você seguir. Então, meninas, olha lá, vamos só... Eu tô com 2 bíblias aqui. Vamos só avançar um pouquinho, né? Mas na próxima quarta nós teremos a live do capítulo 3. Então, olha o que acontece. Ela vai colher, né, espigas. Isso mesmo, a Desirê colocou ali o meu Insta. Então, vamos lá, meninas, ó. Nós vemos que ela vai para o campo de Boaz, né, colher as espigas, e então diz aqui, olha, no capítulo, no versículo de número 4, né, capítulo 2, enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros, o Senhor esteja com vocês, o Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou ao seu capataz, quem é aquela moça? E a quem ela pertence? E o capataz respondeu, é a moça que veio de Moabe com Noemi.
Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Então, olha bem, meninas, qual é o legado, qual é o que tem nos acompanhado, né? O que tem precedido o nosso nome? Quando alguém pergunta, quem é você? Quem é você? Porque ele pergunta, Boaz pergunta ali para o capataz, quem é aquela moça? E já havia uma história que antecedia o nome de Ruth. Aquela é a moabita, que veio com sua sogra, que acompanhou a sua sogra, que está ajudando a sua sogra. Ela é trabalhadeira, ela é esforçada, ela é dedicada. Ou seja, o seu comportamento, a sua postura, o seu andar, o seu levantar, o seu conversar, né? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, o seu movimento em meio às pessoas estão trazendo uma leitura a seu respeito. O que as pessoas dizem quando elas te leem? Eu sei que a nossa principal preocupação deve ser a leitura de Deus ao meu respeito, sim. Deve ser o conhecimento de Deus ao meu respeito, sim. Mas nós somos cartas vivas que pessoas irão olhar e que irão testemunhar ao nosso respeito. Olha a Mônica falando, né? Ela trabalhou, descansou e voltou ao trabalho. Exatamente, né? Ó, ela trabalhou muito, ela não parou de trabalhar, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Então ela parou para descansar, mas ela voltou a trabalhar, né, Mônica? É isso mesmo. E então Boaz disse para ela, ó, foi até ela e diz: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observem que parte do campo elas estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Gente, nós sabemos que Boaz, ele vem como uma analogia, uma tipologia de Cristo, né? Se nós formos estudar aqui com profundidade, nós vemos, né, que Cristo, é por isso que a gente fala, né, Cristo ele está em toda a Bíblia, né? O Cristo ele está presente em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E nós vemos que Boaz, ele vem representando essa tipologia de Cristo, ou seja, ele é o resgatador, ele é o remidor, né? Ele que trouxe, que comprou pela vida de Ruth, assim como Cristo comprou a nossa vida com o seu precioso sangue. Cristo é o nosso resgatador, ele é o nosso remidor, né? Ele nos resgatou de uma vida de miséria para nos fazer assentar no trono, para nos fazer agora sermos filhas de Deus, herdeiras do Altíssimo, co-herdeiras com Ele. Então, queridas, Cristo, ele é o nosso resgatador, ele é o nosso remidor. E Boaz, ele vem fazer essa analogia, né, essa tipologia. E nós vemos que o cuidado de Boaz, de proteger, de cuidar de Ruth, assim é Deus conosco. Olha o que ele tentou fazer, fica aqui. Não vai para outro campo, fica no meu campo. Ou seja, não saia, querida, da zona de proteção de Deus. Não saia do círculo de proteção do Senhor. Não vai para o mundo, sabe por quê? O que Boaz está querendo dizer? Se você for para outro campo, eu não vou conseguir te proteger. Se você for para outros campos, eu não vou conseguir te guardar. Mas enquanto você estiver no meu campo, eu vou te cuidar, eu vou te proteger. Eu já dei ordem para os moços não te tratarem mal. Ou seja, na minha presença tem livramento, na minha presença tem provisão, na minha presença tem cuidado, tem água, tem alimento. E o Senhor, ele está dizendo isso para nós, filha, a decisão é sua. Se você sair da minha presença e ir para o mundo, eu não vou conseguir fazer tudo. Por quê? Porque você vai estar abrindo brechas e nós colhemos o que plantamos, o fruto das nossas escolhas. Eu sei que se o meu povo se humilhar, buscar, clamar pela presença do Senhor, ele se levantará. Mas muitas estão em campos errados, colhendo o fruto das suas escolhas. E Deus, ele diz, não sai da minha presença, fica aqui comigo. Fica comigo porque eu cuido de você. Fica comigo porque aqui tem proteção. Então Boaz, ele vai trazer esse mesmo cuidado que Cristo tem com a nossa vida.
E olha a palavra de Ruth no versículo 10. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que eu fiz para merecer a tua bondade? Eu sou apenas uma estrangeira. Queridas, e aí eu olho para Deus e falo: Senhor, o que eu fiz para merecer a tua bondade? O que eu fiz para merecer o teu cuidado, o teu zelo, o teu amor? Eu também sou uma estrangeira. Nós somos estrangeiras. Nós fomos enxertados na videira, queridas. Nós não somos dos judeus. O Senhor, ele veio para os que eram seus e os seus os rejeitaram. Mas todos quanto o deram o poder de serem feitos filhos de Deus, todos aqueles que o aceitaram, que o receberam, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, nós também não merecíamos, ninguém merecia. E eu olho para Deus e falo: o que eu fiz para merecer? E eu digo: você não fez nada, eu não fiz nada, é pela graça. É favor imerecido, é de graça, mas custou um alto preço, que foi o derramamento de sangue dele na cruz. Mas para nós é a graça que nos alcança. Não tem o que eu faça que me torne digna ou merecedora, mas a graça dele me alcançou. E ele diz então para ela: respondeu Boaz: mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte do seu marido. Ouvi falar de você que deixou seu pai, sua mãe, a sua própria terra para viver aqui no meio dos desconhecidos. E aí vem essa frase que eu acho linda, né? Que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ai, esse versículo é lindo. Queridas, olha que lindo. O que Boaz respondeu para ela? Filha, eu sei que você tomou uma decisão. E essa decisão, agora, te faz pertencente nesse lugar. O Senhor, ele diz para nós: filha, você não fez nada para merecer. Tudo que você fez foi levantar sua mão cansada e dizer: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor, eu aceito o sacrifício que você fez na cruz. Foi isso que Ruth fez quando ela deixou o seu povo. Ela deixou o passado e ela disse: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Ela estava ali como quem hoje se converte ao Senhor. Eu li agora o versículo de número 12, do capítulo 2. Então, querida, se você, quando eu olho para Deus: Senhor, o que eu fiz para merecer? Ele falou assim: você não fez nada, você só levantou sua mão cansada e me aceitou. E eu entrei na sua vida, eu entrei na sua história, eu mudei o seu destino, porque escolhas certas mudam destinos. E basta uma escolha, um posicionamento para eu entrar na sua história e mudar o seu cenário. Aleluia, glória a Deus. Deus é lindo, meninas. Deus é lindo. E assim nós vamos, caminhar ao longo do capítulo 2, e vendo que ela ali tem esse discurso, com ela, com Ruth e Boaz, ele trata ela com carinho, ele cuida dela, ele dá provisão para ela, sustento, proteção, pede ainda, olha que lindo, lá no versículo 15, ainda diz, quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos: tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-na cair para que ela as recolha, não atrapalhe. Gente, olha que lindo. Ali, a lei dizia o quê? Que era sobras. Só que Boaz foi tão generoso com ela que falou para os homens ali, para que eles deixassem cair espigas a mais. Para que ele deixasse cair alguns feixes de espiga de cevada a mais para que ela recolha. Ou seja, é quando Deus dá abundantemente mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. As bênçãos vai vir, a colheita vai vir, queridas. Eu coloquei que a fidelidade é a semente da colheita. Por permanecer fiel, ela plantou uma semente que ela colheu. Se você quer uma colheita abundante, abundantemente além, plante fidelidade ao Senhor. Plante um coração voltado a Deus. Permaneça fiel, E então ela chega grandemente abençoada. São as bênçãos que vêm da fidelidade. Mas essa mulher, ela não foi atrás das bênçãos propriamente dito, atrás de um favoritismo. Ela só foi.
buscando o que ela necessitava para aquele dia, para sua provisão diária. Mas Deus surpreendeu com bênçãos além, com a provisão além. E quando ela chega e conta para sua sogra tudo o que havia acontecido, no versículo 20, Noemi diz, o Senhor o abençoe, disse Noemi, o Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. O posicionamento de Ruth fez com que a visão de Noemi mudasse a respeito de Deus. Olha que lindo. O posicionamento de Noemi em alguma fase da vida, lá atrás, fez com que Ruth quisesse o Deus de Noemi. Mas nesse momento, o posicionamento de Ruth fez com que Noemi realinhasse a visão que ela tinha do seu Deus, que estava distorcida pela dor, da perda, do luto, do sofrimento. Porque até então, a visão de Noemi era: grande amargura me tem feito Todo-Poderoso. Mas agora ela diz que Deus não deixou de lado a sua bondade. Ela muda a fala sobre Deus diante do que ela estava colhendo a partir do posicionamento de Ruth. Amém, queridas? Glória a Deus! Que lindo, né? A fidelidade no oculto prepara você para a honra no público. Então nós vamos ver, né, no fim da história de Ruth, que ela recebe uma honra, mas ela não chegou buscando honra. Ela caminhou com humildade, posicionamento. Então, ou seja, vamos parar de reclamar das estações difíceis da vida, né? Pare de reclamar de dias difíceis, de dias maus, de dias de luta, de trabalho. Pegue a sua cesta e vai para o campo colher. Ainda que sejam espigas partidas, Deus te vê na fidelidade da sua colheita diária. Ele te vê, Ele te honra e Ele recompensará cada lágrima misturada ao suor da obediência. Amém, queridas? Que lindo, né? Glória a Deus. Então essa é a palavra que Deus nos trouxe nessa manhã. Espero que Deus tenha falado no seu coração, falado ainda mais profundo, né? Porque aqui eu entrego algo, mas Deus, Ele testifica além, né? Então que Deus ministre ainda mais no coração de cada uma de vocês. Compartilhem essa live, comentem. Nós estamos aqui nas quartas-feiras ao vivo pelo Instagram às 8 da manhã. Então na quarta que vem nós estaremos estudando o capítulo 3 de Ruth. Eu quero te convidar a estar ao vivo aqui comigo. E a live vai ficar salva no Instagram e no YouTube. Vou deixar o link também nos stories depois. Assim que o vídeo subir no YouTube, provavelmente vai ser na parte da tarde, né? Que ele vai estar disponível no YouTube. Então compartilhe, manda essa live para mais pessoas, tantas pessoas que precisam ouvir e ser edificadas pela palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe então, meninas, um beijo para vocês, viu? Que Deus ministre mais ao coração de cada uma e comentem aqui na live como que foi, o que Deus falou ao coração de cada uma de vocês. Beijo, viu? Fiquem com Deus. Deus abençoe.